Então, passando para a próxima palestra, chamamos agora o advogado, que é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, Portugal, e pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha. Doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista. Autor de obras e artigos jurídicos, palestrante, coordenador da área trabalhista e professor do Damásio Educacional. O Dr. Leone Pereira, com a palestra Os Avanços Tecnológicos e seus Reflexos no Direito de Trabalho. Vai falar um pouco? Pode tirar a máscara? Não pode? Não pode. Ah, não pode, tá bom? Só Isso vai aqui falar eu posso... no microfone Oi? de mão. No de mão. Isso. Me traz para mim, por favor, o trocador. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde. É um prazer, uma honra muito grande poder retornar aqui a esse evento em Gramado. Eu palestro nesse evento há aproximadamente 10 anos. O ano passado não teve, por razões óbvias, pelas questões da pandemia. Mas como meu amigo, irmão e sócio Gustavo disse, a gente até se emociona, né? Porque eu que comecei dando aula em 2004, com lousa de giz, depois canetão e etc. Então já estou há mais de 16 anos, né? Palestrando e dando aulas, etc, etc. Realmente o retorno aos eventos presenciais, eles emocionam e representam um grande desafio. Então, parabenizar e gratidão pelo Jean Grey por ter organizado, insistido num evento desse, em tempos de pandemia, né? E agradecer também a cidade, que sempre muito bem nos recebe. E desde o ano passado, né, Gustavo, esse é, em tese, no Brasil, é o primeiro evento presencial coletivo que a gente vem participando, né? Então, realmente, é uma emoção muito grande. Espero que a gente possa aí contribuir com palavras, inovações e teses novas, tá? O que precisarem pode contar comigo. Não é porque estamos em pandemia que a gente não traz notícias boas também, né? Então, vou sortear 2 obras aqui. O meu manual de processo, meu livro de prática. As obras também estão à venda lá fora. O livro do Gustavo também está à venda lá fora. E se alguém tiver interesse, a gente fica aí à disposição, tá? Pode ir. Não sei se foi eu que tirei. Isso. Bom, aqui, pessoal, está o currículo que já foi apresentado. Aqui o nosso escritório. Passar rapidinho, aqui a nossa escola. Aqui o livro Manual de Processo que eu vou sortear aqui também. O livro de prática, que eu acabei soltando a edição 2021, com mais de 50 modelos de peça, para quem milita, advoga na área trabalhista, tá bem? Aqui minhas mídias sociais, é só pesquisar em Leone Pereira, ou professor Leone Pereira, ou doutor Leone Pereira, vai achar realmente a minha principal, que é o Instagram. E o tema é esse, né? As plataformas digitais e seus reflexos na área jurídica trabalhista. Eu pensei na hora de montar o PowerPoint, eu vou disponibilizar a todos, tá? Eu autorizo o Jean Grey a disponibilizar a todo mundo aqui, vocês vão ter acesso a todo esse material. Então, quem quiser anotar, pode anotar. Quem não quiser, depois vai ter acesso a todo esse material. E esse é um tema que eu venho estudando já há algum tempo, né? Um tema que eu tive acesso pela primeira vez a esse conhecimento quando eu fiz meu primeiro pós-doc. Eu fiz um em Portugal e outro na Espanha, né? Eu tenho 2 pós-doutorados e eu lembro de um professor espanhol, e eu estava assistindo a palestra dele, e ele falou na China de uma tal de social score. Eu fui pesquisar o que era isso, e realmente lá na China, as pessoas elas são pontuadas a depender do site que ela frequenta, a depender do que ela consulta nas mídias sociais, do que ela consulta na internet. E isso chega a tal ponto, a meu ver, data máxima vênia, de violação de direitos fundamentais, que lá nós temos sites de relacionamento em que eu escolho com quem eu quero me relacionar a depender da pontuação que essa pessoa tenha. Então imagina que eu entro num site desse relacionamento e eu quero me relacionar com pessoas que tenham 60 pontos ou mais. Eu só posso alugar um apartamento se eu tiver mais de tantos pontos e por aí vai. Então nós temos todo um sistema de pontuação social e ranqueamento social a depender do meu comportamento nas mídias sociais. Outro ponto que me chamou a atenção, e sem fazer propaganda, é o documentário que tem no Netflix,
acho que todo mundo aqui já assistiu boa parte, o dilema das mídias sociais, das redes sociais. E a gente estuda e analisa o outro lado da força. Grandes mentes, executivos, CEOs, que trabalharam Facebook, Instagram e etc., e contam o outro lado, e hoje todo mundo sabe disso, que a gente é fiscalizado de perto pelas mídias sociais. Não existe no Instagram uma foto que apareça para mim que a tecnologia não faça o meu algoritmo. Quem assistiu esse documentário sabe que as mídias sociais, elas conhecem tanto da gente, que o melhor psicólogo, psicanalista, médico, etc., não vai nunca chegar perto ao conhecimento hoje que as mídias sociais têm da gente. Nada é por acaso nas mídias sociais. E isso fez com que devagarzinho eu fosse pesquisando esse assunto, esse tema, e lógico, eu vou focar e direcionar na área trabalhista. Você estava falando com o Gustavo essa semana, né, Gustavo? Um caso que entrou no escritório, de ações envolvendo tanto motoristas do aplicativo Uber, em face do Uber, contra a defesa da empresa, etc. Então a gente estava discutindo, lógico, na área trabalhista, na área previdenciária, fazendo o diálogo das pontes em todos esses pontos. E eu trouxe algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, e se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico aqui à disposição. Então veja, são apenas algumas ideias. Na minha época, pessoal, eu tenho 42 anos, então eu não sou novo nem velho, mas eu estou naquela faixa dos 42, né? E com 42 anos eu tive uma criação, nasci em 1979. E na minha época, nós tínhamos a economia do possuir, a economia do ter. Até hoje eu tenho influência disso, criação do meu pai. Gustavo conhece meu pai. E meu pai desde criança falava para mim: filho, acorda cedo, trabalha e sustenta a sua família. Acorda cedo, trabalha e sustenta a sua família. O que era bem sucedido para a minha geração? É ter um imóvel, ter um carro, ter fita cassete, ter. Então, na minha época, nós tínhamos a economia do possuir, a economia do ter. E até hoje eu confesso que eu tenho influências, até por momento pessoal que eu estou passando agora, né? Então, realmente, ser bem-sucedido para mim era chegar aos 40 anos e ter a casa própria, ter dinheiro guardado, ter a família, ter. E isso fez com que eu repensasse essa forma de economia, essa forma de relações humanas, dos meus alunos da graduação. E eu comecei a ter contato, e lógico, são gerações novas, e eu pude perceber que os meus sonhos não necessariamente são os sonhos dos meus alunos. Então eu sempre falei, poxa, é legal, né, ter uma casa própria, ter um carro, ter... Eu sentia que na sala de aula não tinha essa mesma reação. E eu lembro de uma palestra que eu assisti do grande, todo mundo conhece aqui, boa parte, Mário Sérgio Cortella. Era uma palestra só para professores, era uma premiação lá do Damásio. E eu lembro da fala que ele falou assim: você que é professor, que é professora, você deve citar como exemplo, como case, como paradigma de sucesso, o Ayrton Senna. E realmente o Ayrton Senna, para mim, é um grande case de sucesso. Só que o Ayrton Senna morreu em 1994. Então talvez o seu aluno não tenha nem nascido quando o Ayrton Senna morreu. Então qual o impacto que tem o Ayrton Senna na vida dos seus alunos? Muito pouco. Então talvez hoje, ele falou isso, a Anitta tenha muito mais impacto do que o Ayrton Senna. Isso para mim foi uma revolução nessa palestra que eu assisti. Porque eu falei, poxa, ele tem razão. Mário Sérgio Cortella, hein? E ele falou que ele acorda às 4 horas da manhã para entrar em sites de funk, para saber o que os alunos, o que o público-alvo dele está interessado, seriados. Para quê? Para você falar a linguagem do seu público-alvo, que é um grande desafio para quem é professor, para quem é palestrante. E aí eu fui estudar e pesquisar, e realmente hoje se fala muito, acho que todo mundo também já ouviu a expressão, uma liquidez das relações. O grande sociólogo e filósofo polonês, Zygmunt Bauman. Então nós temos uma sociedade em que as relações elas são líquidas, cada vez mais rarefeitas, mas ao mesmo tempo transformadoras, isso, muito intensas e ao mesmo tempo líquidas e rarefeitas. Além disso, os impactos tecnológicos, os aplicativos, a intermediação por plataformas digitais, e mudou a economia. A economia do ter e do possuir passou a ser uma economia
compartilhada, que em inglês nós chamamos de gig economy ou sharing economy, que é uma tradução bem simples de economia compartilhada mesmo, que no conflito de competência julgado pelo STJ, ele inclusive adotou essa expressão. Hoje nós vivemos numa economia compartilhada chamada de sharing economy. Então, o próprio STJ reconhece essa expressão. E é lógico que diante disso nós temos novas formas de trabalho. Hoje se fala muito em uma indústria 4.0, a quarta fase da revolução industrial ou a quarta revolução industrial, com a cibertecnologia e a inteligência artificial aplicável nas relações de trabalho. E eu pergunto para vocês, é óbvio que isso, já adiantando um pouco a matéria, a exposição, isso vai entrar num choque, num conflito, numa antinomia, com uma legislação trabalhista, que em tese ela é anacrônica, ela é arraigada e ela tem por base a época do Getúlio Vargas, Estado Novo, e a base do Decreto-Lei 5452 de 43 foi a Carta del Lavoro de 27 do direito italiano. É óbvio que a legislação trabalhista passou por várias reformas, inclusive, eu estou citando apenas um exemplo, a recente reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que nós já temos hoje 3 anos e meio de vigência. E tivemos agora na pandemia um verdadeiro microsistema regulatório flexibilizante de regras trabalhistas. Agora nós temos as novas MPs 1045 e 1046, com o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Bom, e diante disso, nós temos uma expressão que também vem sendo usada. Eu agora no avião, né, eu sempre tenho essa mania de comprar, cada viagem eu leio um livro diferente. Aí eu comprei um livro chamado Gestão Fácil, Os Desafios de Ser Dono do Escritório de Advocacia. Aí eu li o livro, vou 1h30 e tal, o livro era curto, tinha 100 e poucas folhas, e mais uma vez o autor falou em relações disruptivas. E trazendo para o do direito, nós falamos em relações jurídicas disruptivas. O que significa disrupção? Nós estamos rompendo padrões anteriores. Então, se eu tenho uma economia compartilhada, uma gig economy, sharing economy, nesse contexto, nessa toada, nós estamos rompendo padrões anteriores. E qual que é o grande problema do ser humano? Eu até coloquei no livro, separei do livro, o estereótipo de Gabriela. E o que é o estereótipo de Gabriela? E todo mundo tem um pouco disso, acho que não sei se todo mundo conhece, é uma trama inspirada na obra, né, do Jorge Amado. Na época, a protagonista era a Sônia Braga, e a música da Gal Costa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Onde eu quero chegar? O ser humano, ele tem, e eu me incluo, tá? Ele tem grande dificuldade de evoluir. Ele tem grande dificuldade de aceitar novos estudos. É uma situação cômoda para a gente aplicar aquilo que a gente já conhece. A tal da zona de conforto. E acho que agora na pandemia, isso está sendo indubitavelmente, insofismavelmente, um grande desafio para todos nós. Como lidar com algo que a gente não conhecia ou que a gente conhece muito pouco. E diante disso, eu sempre cito, até falamos, né, Gustavo, essa semana, no almoço, o caso da gigante da Kodak Company. A ideia dos filmes fotográficos e as câmeras digitais. Uma gigante dessa, que por um estereótipo de Gabriela, não quis se atentar ao mercado e quis ainda apostar nas fotos. A gente é dessa geração que tinha que tirar até a última foto e não podia abrir, senão você queimava todo o rolo. Eu lembro que eu fiz uma grande viagem, faltava uma foto, eu lembro, eu fui abrir antes, eu perdi todas as fotos da minha viagem. Aí nós tivemos a entrada das câmeras digitais e essa gigante, ela ainda existe, mas tentando sobreviver, sendo que ela foi líder mundial na época desses filmes fotográficos. E diante disso, nessas plataformas digitais, e o Uber é apenas um exemplo. A gente pode citar Uber, iFood, Log, Cabify, trazendo para o trabalhista. Pergunto para você que assiste a palestra, a gente volta para a teoria geral do direito. Qual é a natureza jurídica das relações jurídicas uberizadas? É uma relação de trabalho
Ou é uma relação civil, barra empresarial, barra de direito do consumidor? Ponto de interrogação. E tudo começa daqui. Para eu chegar na segunda pergunta, qual é a justiça competente para julgar esse imbróglio, eu preciso responder a primeira. E aí a gente estava discutindo, né, Gustavo, essa semana, quantos atores sociais eu tenho nas relações jurídicas uberizadas? É uma forma de terceirização? É uma terceirização digital? É uma terceirização 4.0? Ou quando nós do direito, a gente não consegue explicar alguma coisa, qual que é a nossa resposta? Ah, é atípico, é sui generis. Sui generis e nada, o nada explica mais. Porque sui generis é a virose jurídica, né? Se você falar que alguma coisa é sui generis, o que você está explicando? Nada. O nada e sui generis é a mesma coisa. Então, qual é a natureza jurídica? E a gente dá um passo para trás. Uma das obras, Gustavo, que eu sempre cito, e eu tenho grande admiração por ele, é o professor Maurício Godinho Delgado, ministro do ST. Eu considero, sem dúvida nenhuma, se não a melhor obra de trabalho do país, uma das melhores. Ele, no livro dele, ele fala em 10 páginas, ele dá um passo para trás, do que significa a natureza jurídica. Então ele fala, antes de estudarmos a natureza jurídica da relação de trabalho, vamos estudar o que é natureza jurídica. E ele fala que a natureza jurídica consubstancia 2 ideários: a definição e a classificação. A busca dos elementos essenciais, mas a busca do posicionamento comparativo do objeto de estudo. Eu não vim aqui com as respostas, eu vim aqui com as indagações dessa palestra. Segunda pergunta: qual é a justiça competente, pessoal? Caiu no escritório. Motorista de aplicativo Uber. Eu vou entrar com essa ação em qual justiça? Na justiça do trabalho ou na justiça comum estadual? E aí, Gustavo, qual justiça a gente entra? Problema, né? Porque com a emenda 45 de 2004, o que nós temos lá? O artigo 114 caput fala: compete à justiça do trabalho processar e julgar 2 pontos. O inciso 1 vaticina ações oriundas da relação de trabalho. E o inciso 9 aduz outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então, em hermenêutico exegese, dentro de uma interpretação sistemática e teleológica, isso lhe daria aso, uma visa atrativa para a competência da justiça do trabalho. Artigo 114, incisos 1 e 9 da Constituição. Só que de outra sorte, se eu entender que é uma relação de natureza civil, barra empresarial, barra direito do consumidor, a ação seria da justiça comum estadual. Pergunto para vocês, fácil responder essa pergunta? Não. Porque em 2019, está inclusive no material, no final de 2019, o STJ, num conflito de competência que veio de Minas Gerais, entendeu que a competência é da justiça comum estadual. As relações jurídicas uberizadas não são trabalhistas, de acordo com a STJ. Eu particularmente discordo. Eu entendo que a competência é sim da justiça do trabalho. Aí separei, está aqui no material, uma decisão do ministro Maurício Godinho Delgado, entendendo que a competência é da justiça do trabalho. E eu separei nesse material, tá pessoal, ele está bem rico, eu separei decisões do mundo inteiro, envolvendo esse debate. O mundo inteiro ainda não chegou numa conclusão de muitos desses aspectos, mas eu avanço. Vamos partir da premissa que é uma relação de trabalho. Há vínculo empregatício, eu já vou partir por outro PowerPoint, mas eu pergunto já. O motorista do aplicativo, ele tem vínculo empregatício com Uber? Acho que a minha palestra está dando mais dúvida do que solução, né? Tem vínculo ou não? É o mesmo vínculo tradicional que estávamos acostumados a trabalhar? Ou é um vínculo empregatício disruptivo? Ou sui generis, como se fala, atípico? Vou trazer mais uma pergunta. Qual espécie ou modalidade de subordinação? Eu já vou responder alguns pontos aqui.
Que subordinação que eu falo? Vamos dar um passo para trás, né, Gustavo? O motorista do aplicativo, ele é subordinado ao Uber? Há subordinação ou não? Ele tem a liberdade de desligar o aplicativo? Ele sempre tem que estar disponível? Se ele não trabalha, ele sofre alguma punição do Uber? Agora, o vínculo que esse motorista tem, se tem, é o mesmo vínculo do trabalhador chão da fábrica? Vou piorar a situação. Há necessidade de regulamentação específica ou não? Ou a legislação que nós temos, tanto trabalhista quanto previdenciária, a discussão nossa semana, se é um contribuinte individual ou não, com base na lei 8.213. A legislação que existe até agora, que foi editada em período anterior ao surgimento das próprias plataformas digitais, ela serve para regulamentar um fato futuro? Ou será que isso não fere a teoria da imprevisão ou a cláusula rebus sic stantibus? Em que quando eu tenho uma alteração no mundo dos fatos, eu tenho que alterar o direito que regulamenta o mundo dos fatos. Posso piorar mais um pouco? Eu vou piorar? O motorista do aplicativo, ele tem algum direito trabalhista? Se sim, todos? Quais são os direitos trabalhistas mínimos do motorista do aplicativo? É o que a gente chama de patamar civilizatório mínimo, patamar mínimo de civilidade, piso vital mínimo ou contrato mínimo legal. Quais são os direitos trabalhistas mínimos do motorista do aplicativo? Eu vou dar um exemplo simples. Esse motorista, pessoal, tem direito às férias? Sim ou não? Se sim, os mesmos 30 dias? Ou de repente a gente pode pensar num tempo inferior? 20 dias? Quiçá 10 dias? 5 dias? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos dar um passo para trás. A nossa querida CLT, quem é aqui mesmo da área trabalhista? Cadê os trabalhistas aqui? Sempre presente, professor. Trabalhista, sabe como é que é? Pandemia, a gente já nasce guerreiro, né? E vem a pandemia, a gente continua na nossa área trabalhista, né? Nós temos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, também chamados de elementos fáticos jurídicos ou pressupostos. Vejam como a CLT conceitua empregador e empregado. Eu vou repetir de cabeça aqui para vocês. O artigo 2º caput, ele traz o conceito de empregador. Como que a CLT conceitua empregador? Empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Serve para o Uber ou não? Para o iFood, esse conceito? Vamos avançar. Qual é o conceito de empregado? Artigo 3º caput. Empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, em tese, nós temos 5 requisitos que caracterizam o vínculo: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Vamos pegar o motorista do aplicativo. Ele é uma pessoa física? Em tese, sim. Tem pessoalidade, pessoal? Quando você liga o seu Uber e pede Uber para ir em tal lugar, importa a pessoa? Tudo bem que aparece o nome, aparece o carro, mas aparece o nome, aparece o carro porque há pessoalidade ou por questões de controle e segurança? Ponto de interrogação. Tem pessoalidade nessa relação? Ou para a gente pouco importa quem seja o motorista? A gente quer chegar no destino e ponto final. Para o Uber, importa qual que é o motorista que leva ou importa levar? Habitualidade, pessoal. Tem habitualidade o motorista do Uber? Sim ou não? Ele trabalha 8 horas diárias, 44 semanais. Ele é um empregado clássico do chão da fábrica. Você veja, pessoal, essas mesmas dúvidas, eu tenho as mesmas.
Eu sou um grande estudioso desse tema. Cada vez que eu estudo esse tema, mais dúvida eu tenho. Vai piorando a situação. Onerosidade, pessoal, salário. Esse é o motorista que recebe salário? Salário. Como contraprestação, como retribuição? Ou é um outro tipo de relação? Ele recebe um valor nominal, ok. Mas será que ele trabalha visando uma contraprestação, uma retribuição como salário? Ou ele também assume um pouco os riscos da atividade econômica? Esse é um ponto. E vão piorar, pessoal. E a subordinação? Que subordinação é essa? Hoje, para quem está estudando o direito do trabalho, qual ainda é a subordinação que nós usamos? É a subordinação jurídica. E o que é a subordinação jurídica? É a vinculação do empregado ao poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. São 4 vieses que juntos consubstanciam a subordinação jurídica. Muito bem. Serve subordinação jurídica nas relações jurídicas uberizadas? O professor Maurício Godinho Delgado, ele criou uma outra subordinação, que ele chamou de subordinação estrutural, organizacional ou reticular. Olha que interessante. Quando eu trabalho numa grande empresa, numa multinacional, num conglomerado empresarial, eu estou subordinado à estrutura da empresa, à organização da companhia, não necessariamente a pessoas físicas que eu identifico. Tanto que hoje se fala muito em assédio moral organizacional, assédio moral reticular, porque vem da rede empresarial. E agora surgiu a tal da subordinação por algoritmo. Por que subordinação por algoritmo? Porque na tecnologia a gente usa muito algoritmo. Só que eu pergunto para vocês, falar que o motorista do aplicativo, ele tem subordinação algorítmica, isso explica alguma coisa? Ou é um mínimo alento que nós temos de todas essas dúvidas, de todas essas indagações? Gustavo, vou pedir a Vênia aqui, porque nesse ponto a gente discorda academicamente, né? Não é porque a gente é sócio, amigo e irmão, que a gente concorda com tudo. Mas eu estou repensando, tá? Porque eu sempre estou mudando meu ponto de vista sobre isso. Partindo para a conclusão. Pessoal, se a gente voltar no primeiro ano da graduação em Direito, todo mundo aqui lê o livro que é Direito. Qual é o objetivo do direito? É de regular ou tentar regular a vida em sociedade, perfeito? A sociedade vai estar sempre na frente. Eu brinco em sala de aula que a sociedade e o direito são 2 corredores. Só que a sociedade sempre é um corredor mais rápido, ou uma corredora mais rápida, e o direito vai atrás. Novas formas de trabalho estão surgindo. E eu ainda acho que é possível batalharmos por uma legislação específica, por uma regulamentação específica, com a escolha de uma comissão de notáveis. E hoje nós temos no Brasil, a gente não perde em nada em termos de juristas. Eu vou repetir, e eu falo com muita tranquilidade. Hoje o Brasil não perde em nada em termos de juristas para qualquer país do mundo. Ou estou mentindo, Gustavo? Hoje a gente vai de igual para igual para juristas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, ou não. A gente hoje participa dos mesmos congressos, temos as mesmas titulações. Então essa competência intelectual nós temos aqui no Brasil. Mas uma escolha de uma comissão de notáveis para que a gente possa regulamentar essas novas formas de trabalho. E a meu ver que a gente supere o estereótipo da Gabriela. Que a gente entenda que a sociedade está mudando e que a gente precisa ter essa mente aberta de acessar que com essa evolução da sociedade, que ela é abrupta, que ela é veemente, o direito agora tem que se esforçar como nunca para acompanhar essa evolução da sociedade. Isso envolve o que o Gustavo falou, envolve mudança de pensamento, mudança de paradigma. Não dá mais para ficarmos também hoje só com uma interpretação gramatical ou literal. A gente precisa também pensar mais em princípios, em hermenêutica, em novos estudos. Acho que não sei se minha palestra foi feliz, de tanta indagação, né? Muitas perguntas, poucas respostas. Depois leiam o material. O mundo inteiro vem debatendo isso. E para concluir, a meu ver, o caminho não é demonizar essas plataformas digitais. Porque temos um colega, né,
Ele deu uma palestra, ficou 1 hora atacando o Uber. Aí a gente foi sair, né, do congresso. Ele foi o primeiro a pegar o celular para pedir o Uber. Eu falei, não, você desculpa. Você ficou agora 1 hora na palestra atacando o Uber, falando em precarização, em coisificação do ser humano, em mercantilização da mão de obra. Só que você é o primeiro a utilizar o Uber, é o sujo falando do mal lavado. Então, já que você ataca tanto assim o Uber, o iFood, etc., então não utilize o serviço, porque você está ajudando a fomentar o próprio sistema. E eu não sei até que ponto são trabalhos tão indignos assim, porque hoje se fala muito em precarização dos direitos trabalhistas. Reflitam, veja se o motorista do aplicativo, ele tem um trabalho tão precarizado assim, tão indigno assim. Se é o mesmo trabalho difícil, né, Gustavo, lá do campo, o trabalho em condição análoga de escravo, porque se fala em precarização como se fosse o mesmo trabalho difícil do campo ou em condição análoga à de escravo. Então, será que não temos nesse momento que sopesar os valores, ponderar os interesses? Está no livro do Gustavo, aplicarmos regras de calibragem? Pessoal, é isso, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, gratidão, tá, pela presença de vocês. Eu fico muito feliz e emocionado porque todos nós estamos desafiando o sistema, remando contra a maré, porque eu acho que a mensagem é paulatinamente as coisas têm que voltar, com protocolo de saúde, naturalmente. Mas vejam, um evento desse é uma grande vitória para todos nós. Eu fico muito feliz e emocionado de estar aqui dando essa palestra presencial, porque o que a gente mais fez foi utilizar Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc. E veja, a gente respeita, mas nada como a energia aí do presencial. Então, parabéns a todos vocês, eu só tenho a agradecer. De nada é um palestrante se eu não tenho um público-alvo. Gratidão ao Jangrey, né? Jangrey, parabéns. Eu realmente, até vindo para cá, eu falei, nossa, o Jangrey foi realmente guerreiro, né, de manter um evento que sempre foi o mais importante do sul do país, e um dos mais importantes do país, manteve evento, e estamos aqui, né, e dias melhores virão. Isso está na Bíblia, depois da tempestade vem a bonança. Pessoal, gratidão, aquele pensamento positivo, ânimo firme. Curtam Gramado, também tenho aqui, né, uma gastronomia incrível. Meu sócio, ele é Masterchef, não é isso? Espero que a gente possa hoje aproveitar, já que estamos aqui, fazer o sacrifício de tomar aquele vinhaço, né? Pessoal, é isso, boa noite, fiquem com Deus e até o próximo encontro.